Olá, turma, bom dia, uma ótima quinta-feira a todos. Nós vamos iniciar aqui com o livro de matemática, então peguem o livro de matemática e abram na página 122. Nós temos o tema capacidade, tá? Então, turma, as medidas de capacidade, elas são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade, tá? Que esteja inserida em um reservatório ou um recipiente, ok? Isso significa, turma, que essas medidas elas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente, tá? Ou seja, turma, essas medidas elas são usadas para definir o interior, né, o volume no interior de algum recipiente. Vocês estão visualizando logo acima aí uma caixa de leite de 1 litro, um refrigerante de 2 litros e um garrafão com água de 5 litros, tá? E logo abaixo vocês estão também visualizando três garrafas com volumes diferentes, tá? Com água, certo? Então, essas são as medidas, né, de capacidade, o litro e o mililitro, como vocês estão visualizando aí. O litro, turma, ele é a unidade fundamental de capacidade. Nós vamos ver no livro também, né, os múltiplos e os submúltiplos de capacidade, né, que são os maiores e menores, né, as medidas maiores e as medidas menores, ok? A capacidade, turma, de medidas, né, de litro e mililitros, ela tem uma relação, tá? Há uma relação entre essas medidas de capacidade, tá? Então, veja aí no quadro litro, que é simbolizado pelo L, e mililitro, o ml, tá? Se nós observarmos do lado, né, a jarra, tá? Nós vamos perceber que a mesma marca que está marcando 1 litro também está marcando 1000 ml, tá? Percebemos também, né, que essa jarra, ela possui essa capacidade, né, de 1 litro, ou seja, de 1000 ml, certo? Por isso que há essa relação entre litro e mililitro. Então, turma, toda vez que nós falarmos de medida de capacidade, nós estamos falando de líquidos, certo? Quando nós falarmos de medida de comprimento, nós vamos estar falando de metro. Quando falarmos de medida de massa, estamos falando de peso, certo? Então, hoje, nas medidas de capacidade, estamos falando de líquido, certo? Ou seja, turma, essas medidas, no caso aí vocês estão vendo o litro, tá? Que é representado pela letrinha L, ok? Então, essa medida, elas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente, tá? Então, vocês estão vendo um recipiente logo aí do lado. Percebam também que há medidas nesse recipiente. E aqui do outro lado, né, nós temos alguns líquidos, certo? Então, essas medidas, né, são definidas para medir o volume, né, que vai estar no interior desse recipiente. Vamos observar aqui, turma, essa imagem, tá? Então, percebo aí que tem recipientes diferentes, com volumes diferentes de refrigerante, tá? Então, veja que a do meio, tá? É a unidade padrão, 1 litro, tá? Logo do lado, nós temos as medidas maiores, temos uma garrafa com 2 litros e a outra de 3 litros, certo? Do lado direito de vocês, vocês têm uma lata com 350 ml, tá? E uma garrafinha menor de 237 ml, ou seja, são as medidas menores, certo? Então, temos aí no meio, só lembrando, a unidade padrão, 1 litro, tá? E temos as medidas maiores e as medidas menores, tá? Então, turma, já que nós vimos, né, que a medida de capacidade são os líquidos, quais desses produtos aqui que podemos comprar pelo líquido? Tá? Então, observe bem cada um desses produtos, tá? Então, quais são os produtos que compramos por líquido, tá? Na sequência, turma, observe a animação que vai estar relembrando a medida de capacidade, tá?
a medida de massa e a medida de comprimento, certo? No dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar 1 metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Muito bem! Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já está pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 quilogramas, 1 tonelada. E 1000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Turma, no livro de Geografia, na página 93, nós temos o tema Acessibilidade e Tecnologia, tá? Então, peguem o livro de Geografia, abram na página 93, vocês vão visualizar esse tema, tá? Acessibilidade e Tecnologia. Antes de iniciar aqui, eu acho necessário que se conceitue, né, essas duas palavras, que vocês possam compreender o conceito dessas duas palavras. Tanto de acessibilidade quanto de tecnologia, tá? A acessibilidade, turma, ela significa ter acesso, tá? E ela quase sempre se refere, né, à inclusão de pessoas, tá? Com um tipo de dificuldade motora ou deficiência, certo? E essa dificuldade, né, tanto motor ou deficiências, é ao acesso, né, à tecnologia, tá? Então, turma, a acessibilidade ela é o direito, né, de ir e vir das pessoas, tá, com ou sem deficiência física, né, que garante e assegura, né, a idade física das pessoas e também garante o acesso dessas pessoas à tecnologia, tá? Então, é muito importante deixar claro aqui que a palavra acessibilidade, ela significa ter acesso, tá? Ter acesso aos espaços urbanos, ter acesso à tecnologia, ter acesso à integração social, à inclusão social, certo? E a tecnologia, turma, é o conjunto de técnicas, né, ou habilidades, métodos e também processos, né, usado na produção de bens ou serviços, tá? Hoje em dia, turma, o avanço da tecnologia tem facilitado bastante a vida do ser humano, né, a vida de todos nós.
A internet, como os aparelhos celulares, eles permitem, né, nos comunicarmos com quem está mais distante, com quem está do outro lado do planeta, né? Então, essa realidade que nós temos hoje, né, essa comodidade que nós temos hoje, é através da tecnologia, né, que veio para facilitar o dia a dia de todos nós. Mas vamos ressaltar aqui também, né, que os computadores são os principais responsáveis pelo avanço da internet, né? Eles são os autores, né, desse avanço da tecnologia. Ou seja, cada dia esses computadores, né, eles estão mais velozes, né? Isso faz de pesquisas, de trabalho, de envios de mensagens, né, de recebimento de mensagens. Então, essa velocidade que esses aparelhos têm, ele facilita muito o dia a dia das pessoas. Então, turma, eu trago uma reflexão aqui para vocês, tá? Será se essa tecnologia ela está ao alcance de todos, principalmente das pessoas que têm alguma deficiência física ou alguma mobilidade reduzida? Será se essa tecnologia ela está ao alcance de todas essas pessoas? Será se há computadores, né, que dão acesso, né, aos deficientes visuais, aos deficientes auditivos? Bem, turma, antigamente, né, o acesso à tecnologia ele não alcançava todas as pessoas, principalmente quem tinha alguma deficiência, certo? O visual, principalmente, auditiva também, tá? Então, essa tecnologia, ela caminhava a passos lentos, né, até chegar a essas pessoas. Atualmente, né, nós já temos telefones, celulares e até computadores, né, principalmente os computadores, né, que eles dão essa acessibilidade a essas pessoas com essas deficiências, tá? Então, eu ainda faço outra pergunta. Será se essa tecnologia atual, né, ela alcança a todas as pessoas? Infelizmente não, tá, turma? As pessoas com poder aquisitivo maior, né, que tem alguma deficiências, elas vão sim alcançar essa tecnologia, mas aquelas pessoas ainda que têm um poder aquisitivo menor, certo, inferior, elas ainda vão ter dificuldade de alcançar essa tecnologia, tá? Ter um bom celular, né, ter um bom computador, certo? Que esteja adequado, né, a atender, né, a necessidade dessa pessoa, seja ela deficiente visual, seja ela deficiente auditiva, tá? Seja ela deficiente física, ok? Então, esse acesso atual, né, esse avanço da tecnologia, ela infelizmente não alcança todas as pessoas ainda, tá? É bom lembrar, turma, ressaltando aqui, né, que as adaptações adequadas, né, elas são feitas, né, nos computadores, né, você encontra computadores, né, com o estilo Braille, tá? As caixas de remédio também, outros produtos, né, também tem essa leitura Braille, né, para que os deficientes visuais possam ter acesso, né, ao conteúdo do texto desses produtos, tá? Por exemplo, o meu notebook, ele não tem, ó, se você visualizar aqui, ó, ele não tem, né, esse acesso Braille nas letras dele, ó, nas teclas não tem esse acesso. É diferente do da minha irmã, né, que já é um computador Moio, né, que ela adquiriu. Esse teclado ele já tem esse acesso Braille, tá? Ele já tem umas letrinhas em alto, né? As letrinhas não, né? As codificações, né? Braille em alto relevo. Esse teclado ele já vem com isso, né? Para dar esse acesso, é diferente do meu. O meu não tem esse alto relevo em Braille. Esse teclado dela aqui já tem, já possui isso. Isso, turma, é chamado de tecnologia assistiva, tá? O termo ainda é novo, né? Por isso que para algumas pessoas é desconhecido ainda esse termo, tá? De tecnologia assistida. E ele é utilizado, turma, para identificar o conjunto de recursos e serviços, tá? Que vão ampliar as habilidades funcionais de uma pessoa com deficiência, tá? Vocês podem perceber aí a adaptação, tá, desse computador adaptado para uma pessoa, né,
que tenha deficiência visual, ok? Então, ela vai fazer essa leitura em braille, tá? Nós temos também, turma, os telefones, tá? Como também tablets e os outros aparelhos, né, que avançaram com a tecnologia, ok? Então, o livro de vocês, né, tem esse tema de acessibilidade e tecnologia, tá? Aborda, né, isso. Então, a tecnologia, como nós vimos, é essa reunião, né, de técnicas, né, que veio para facilitar o dia a dia das pessoas, e acessibilidade, turma, é o termo de ter acesso, né? É ter esse direito, né, a ter o acesso à tecnologia, tá? Então, o texto ele aborda principalmente isso, ok? Então, vocês vão fazer a leitura, tá, do texto que está no livro de vocês, e na sequência vocês vão realizar a atividade, tá? De acordo com essas informações aqui dadas e de acordo com o texto do livro de vocês, ok?